Sejam bem-vindos, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Gladstone Matos, eu sou estreante aqui na Conference, essa vai ser minha primeira apresentação. E eu escolhi um assunto dentro da trilha hoje de boas práticas. Nós tivemos algumas palestras falando sobre migração, né, atualização das versões do Delphi, qualidade de código. E além de atualizar a nossa tecnologia, às vezes a gente trabalha com projetos que foram criados há muito tempo e acaba que não, aquele código não tem uma implementação com ferramentas e formas de trabalhar que foram sendo lançadas após a criação daquele código. Pensando nisso, eu trouxe aqui uma ferramenta, uma tecnologia que a gente pode trabalhar com Delphi, que é o Generics, que não é nada tão recente, inclusive. Eu não lembro exatamente na versão do Delphi que foi implementado o Generics, mas me vem na mente que pelo menos desde 2010, todos os XS ali já dão suporte a essa tecnologia. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente ver como é que implementa isso, como é que funciona num projetinho. Aqui são algumas informações sobre mim. Eu sou graduado em Sistemas de Informação, atuo há mais ou menos 8 anos como desenvolvedor de software. Atualmente sou líder técnico na Force Tecnologia, sou membro e organizador do DUG-CE e escritor de artigos no Medium. Aqui tem algumas informações de contato minha e do DUG-CE. A gente vai entrar agora no assunto, né? Vamos trabalhar com generics. E eu botei aqui uma breve descrição, eu vou ler os slides mesmo, mas depois da gente ver alguns conceitos, a gente vai à prática. O generics é um recurso presente em várias linguagens de programação, como Delphi, C# e Java. Com ele, nós podemos criar tipos que recebem parâmetros, nos possibilitando criar métodos ou classes reutilizáveis de uma forma bem simples. Com generics, podemos usar tipos primitivos, classes ou records, e caso seja informado um tipo errado, na hora que compilarmos o projeto, receberemos uma exceção, e não em tempo de execução, nos ajudando a garantir a integridade do código antes de chegar no cliente. E tem um artigo aqui da Clube Delphi, que é bem legal, do Vitor Luiz Rubini. Vocês podem dar uma olhada lá, que vai ter uma boa explicação sobre o assunto. A gente já vai direto para a prática, né? Como eu disse, eu vou mostrar em alguns exemplos como a gente pode implementar. No nosso primeiro exemplo, a gente já vai ver aqui implementação de classes e métodos genéricos. Nós vamos criar um exemplo onde eu vou trocar a referência de objetos e os valores de tipo simples, como inteiro e datetime, com um método e uma classe genérica. Já estou aqui com o meu Delphi aberto. Deixa eu mostrar aqui para vocês nosso projetinho. É um projetinho bem simples, aqui eu já tenho todos os exemplos, né? A gente vai trabalhar com a implementação de método e classe. Eu vou dar aqui alguns exemplos trabalhando com pilha e classes genéricas nativas do próprio Delphi e um exemplozinho de constantes. Nós vamos ver à medida que a gente for avançando. Para contextualizar os nossos exemplos, eu vou utilizar uma classe cachorro, que tem um nome, né? Vamos criar alguns cachorrinhos aqui e vamos fazê-los latir, né? A gente vai trabalhar com esse objeto baseado numa interface, bem simples, né? Tem um construtor que recebe o nome, um método latir que chama um show message e uma propriedade. Para o nosso primeiro exemplo, nós vamos criar, eu até já criei aqui, uma classe, só para separar, nós vamos trabalhar com essa classe. Nessa classe, eu criei um método genérico, né? Eu criei um class procedure, e essa class procedure, após o nome dela, eu passo entre o sinal de maior que e menor que o tipo genérico com o qual eu quero trabalhar. O que isso quer dizer? No lugar dessa informação que vai ser passada na hora que eu for utilizar esse método, eu posso passar qualquer coisa, desde uma interface, uma classe, um tipo primitivo. E com base nesse tipo dinâmico, digamos assim, eu vou poder trabalhar com ele dentro da implementação do meu código. Por exemplo, nesse caso, eu estou utilizando a palavra tipo, para ficar bem explicado o que ele representa. Mas também é muito comum vocês verem por aí implementação chamando apenas T, né? Ou T-model, podendo ser qualquer palavra. O importante é, o que for passado nesse local é o que eu vou manipular, né? Por exemplo, aqui eu criei duas variáveis desse tipo, né? Como eu mudei para T, eu tenho que mudar aqui também para T. Eu vou permanecer contigo para a gente poder avançar. Na implementação desse método, ele é bem simples, né? Eu implemento ele, troca, usando a mesma palavra, né? Trabalhando com tipo. Recebo aqui minhas duas variáveis, que são do mesmo tipo. E aqui dentro eu troco as referências dele. Criei um temporário para armazenar o valor 1, jogo o valor 2 no valor 1 e jogo o temporário no valor 2. Uma troca simples.
Isso aqui já é uma implementação de um método genérico. Vocês podem ver que é uma coisa bem simples mesmo que a gente pode fazer. Vamos ver isso aqui sendo utilizado. Aqui no meu exemplo, eu tenho um exemplo aqui para método. Eu vou entrar aqui nesse botão, ele já está todo implementado, mas eu vou tentar explicar aqui linha a linha para vocês. Primeiramente, eu criei dois objetos aqui. Nesse primeiro caso, eu vou trabalhar com objetos que são do tipo cachorro, né? Dois cachorrinhos. Criei eles com o nome Tobias e Lola. E logo em seguida, eu vou fazer eles latirem. E quando eles latem, eles vão dizer o nome deles, para a gente observar a ordem que eles estão. Depois disso, eu vou fazer um show message para dizer que eu estou fazendo a troca. E bem aqui está a minha implementação do meu método genérico. Eu chamei, no caso, né, uma classe, é um método, é uma class procedure, né, eu não precisei instanciar a minha troca. E aqui eu estou passando para ela a interface que dá origem ao meu cachorro, né? Não, eu poderia passar diretamente a classe? Poderia. Nesse caso, para esse exemplo, eu vou passar aqui a interface para a gente ver como eu posso passar uma especificação e trabalhar com os objetos que descendem naquela especificação. Então, eu vou passar o meu tipo como sendo o meu iCachorro e vou trabalhar com as minhas duas variáveis que são do tipo tCachorro, que estende aquela interface. Depois de fazer a troca, estou chamando aqui exatamente o mesmo método, como vocês podem ver, e eu estou fazendo eles latir na mesma ordem que eu chamei anteriormente. Porém, como lá dentro da minha classe, do meu método genérico, eu troquei os valores, quem vai latir primeiro vai ser a Lola e logo em seguida o Tobias. E para mostrar a reutilização desse código, eu tenho um exemplo aqui abaixo, trabalhando com inteiro, onde eu criei uma variável 10 e uma variável 20. Né? Eu mostro esses números na tela, logo em seguida faço a troca e depois mostro novamente na mesma ordem, a mesma ordem das variáveis, porém com seu valor modificado. E eu consigo reaproveitar esse código mudando apenas o tipo com o qual estou trabalhando. Aqui eu estou trabalhando com a interface, aqui eu estou trabalhando com o inteiro, e o nosso terceiro exemplo para esse método é trabalhando como datetime. Vocês podem ver como a implementação é bem simples. E, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com inteiro. Se eu passasse, cadê a minha troca? Está aqui. O meu cachorro 1 como parâmetro, ele já vai me avisar aqui que o tipo que eu estou passando para ele não é um tipo válido. Então, antes mesmo até de eu compilar, o Delphi já vai te avisar que tu não está trabalhando com o teu tipo certo, mesmo que tu esteja definindo ele dinamicamente aqui na assinatura do teu método. Vou voltar aqui o número 1, número 2. E vamos ver isso aqui sendo executado. No meu exemplo de método, né? Primeiro o Tobias, depois a Lola, tá fazendo a troca. Agora, o primeiro veio a Lola e em segundo lugar o Tobias. Nosso exemplo com inteiro. Primeiro o número 10, depois o número 20. Fazendo a troca. Agora eu estou chamando o número 1 sendo o número 20 e o número 2 sendo o número 10. Por último, nosso exemplo com datetime. Dia 27 de agosto é a primeira data e dia 6 do 9 é a segunda. Quando eu faço a troca, dia 6 do 9 é a minha primeira data e dia 27 de agosto é a minha segunda data. Com isso aqui, a gente viu que, num primeiro exemplo, trabalhando, mostrando como fazer um método genérico, como a minha implementação é simples, e dessa forma, com um único código, eu consigo trabalhar com vários tipos internamente. Claro, eu tenho medidas que eu vou mostrar mais à frente que eu posso utilizar para garantir que o que eu estiver fazendo dentro daquele método, o que eu passar para ele vai poder ser atendido, né? Mas por enquanto a gente vai começar simples e vai avançando. Esse é um método. Eu vou implementar agora uma classe. Aqui na mesma Unity, o troca, eu criei a implementação de uma classe genérica, aonde eu não só deixei um método recebendo o tipo genérico, mas diretamente na criação dela. Começando pela interface, eu defini que aquela interface ela é genérica, baseada em um tipo que vai ser recebido. Eu criei para ela um método trocar, uma procedure, e criei propriedades valor 1 e valor 2, ambas com seus get e set, baseado no tipo, né, que poderia ser qualquer letra, como a gente viu anteriormente. E aqui eu tenho a minha classe que implementa também um tipo, né? E o tipo que eu passar, que eu receber aqui, quando eu estiver trabalhando lá fora, ele vai ser repassado para a minha interface aqui dentro, fazendo com que ela seja da mesma tipagem das minhas propriedades, dos meus get e set que estão aqui na minha classe. O método trocar é basicamente o mesmo, né? O método troca, a diferença é que eu não recebo mais parâmetros, eu tenho propriedades,
E essas propriedades estão tipadas com base no tipo que eu especifiquei quando eu instanciei a minha classe. Está aqui o meu get e o meu set também. Vamos voltar aqui para o exemplo. Aqui no meu exemplo, eu tenho um botão aqui classe para a gente executar esse teste. Vocês podem ver que diferente do meu método, já que aqui eu trabalhando diretamente com a classe, né, uma classe genérica, uma interface genérica, eu tenho aqui meus objetos do mesmo jeito que eu tinha no exemplo anterior, meus dois cachorrinhos, meu número 1 e número 2 e as minhas duas datas. Porém, como agora eu estou especificando diretamente no meu tipo, usando a mesma classe com vários tipos diferentes, eu tenho que criar 3 variáveis, uma para cada um deles. Né? Cachorro baseado na interface é cachorro, tipando com a interface troca, número com a interface inteiro para interface troca e datetime para interface troca. Criei os meus cachorrinhos e aqui eu primeiro instanciei o meu objeto, passando o meu tipo, criei e depois automaticamente eu atribuí os meus valores às propriedades. E como ele está tipado, eu tenho acesso às propriedades daquela classe, né, do meu cachorro. Como eu especifiquei aqui a cachorro e a interface tem um método latir, eu consigo, a partir do meu valor 1, que ele foi criado genericamente, sem especificar um tipo, eu consigo acessar a propriedade nome, consigo acessar a propriedade latir, né? Então eu vou ter o recurso de code complete funcionando aqui no meu código. E mostrando da mesma forma como mostrei anteriormente, se eu estivesse passando para cá um valor inteiro, por exemplo, eu seria avisado que aquilo ali não é o meu tipo esperado, né? Ele vai te avisar que aquilo ali não é o que ele quer. Vamos voltar para cá. O exemplo de inteiro é basicamente a mesma coisa, mudando o tipo para inteiro, para a gente ver aqui a mesma classe sendo utilizada. E o de data também, datetime. Vou executar ele aqui. Primeiro o Tobias, depois a Lola, fazendo a troca. Primeiro a Lola, depois o Tobias. Primeiro o número 1, que é 10, o número 2, que é 20, fazendo a troca. O número 1 é 20, o número 2 é 10. A data 27/8, 6/9, trocando, 6/9, 27/8. Aqui é um exemplo bem simples de como eu posso criar métodos e classes genéricos. E bem assim, fora de um contexto, né? Mais à frente eu vou tentar mostrar alguns exemplos que vão entrar mais na realidade do dia a dia da gente. Mas para a gente focar primeiro na implementação, eu trouxe esses dois exemplos aqui para a gente ver. Deixa eu voltar aqui para o slide. A gente vai agora para o meu exemplo 2, né? Trabalhar com pilha e a classe TStack. O Delphi possui classes nativas genéricas para desempenhar algumas funções. Uma delas é a TStack, para implementar uma estrutura de pilha. O último a entrar é o primeiro a sair. Nós vamos criar uma classe genérica para criar uma pilha, onde vamos ter algumas funcionalidades, como verificar se está vazia ou cheia, incluir ou remover itens e obter o elemento que está no topo, sendo que todas essas funcionalidades e estrutura em si não dependem de um tipo específico, podendo ser utilizadas com qualquer tipo. Vamos implementar também um exemplo utilizando a classe nativa do Delphi TStack. E aqui eu coloquei algumas classes nativas do Delphi que são genéricas, né? A TStack, que é a que eu vou utilizar no meu exemplo, para trabalhar com pilha, um tquery para trabalhar com fila, um tlist, um tenumerable, que é uma lista mais simples, e um tdictionary, que é o meu chave-valor, que é bem conhecido. Então aqui eu já tenho classes que eu posso utilizar em várias situações do meu dia a dia. É comum eu ter alguma situação em algum sistema em que eu vou ter uma fila de alguma informação, seja de informações para importar, processos a realizar, vou ter uma lista de objetos, vou trabalhar com dicionário de dados. Então, são classes que até alguns do nosso dia a dia devem ser bem conhecidos, o Dictionary, por exemplo, e são classes genéricas, né, que trabalham independente da sua tipagem. Vamos ver aqui agora um exemplo disso aqui. Começando aqui na nossa classe, no nosso arquivo upilha, nosso use aqui. Nesse arquivo, eu implementei uma pilha. Né? Essa implementação foi baseada na própria classe do Delphi, a TStack, tanto que depois de a gente dar uma olhada nela aqui, eu vou abrir a classe TStack e a gente pode ver como a implementação é bem simples. Né? Eu criei aqui uma interface genérica, né, já aproveitando os conhecimentos aqui do nosso exemplo anterior, onde eu tenho alguns métodos. Eu vou focar nos que a gente vai precisar, que é o empilhar, que recebe um valor, né, para acrescentar na pilha.
e o desempilhar, que retorna o objeto que está no tipo da pilha e tira a referência dele. Né? Eu tiro o cara de cima. Eu poderia utilizar também, a gente não vai usar no exemplo, mas eu tenho um obter o próximo item, que só retorna o item sem tirá-lo da pilha. Né? Aqui eu tenho a implementação daquela classe. Criei a minha classe, baseada em um tipo, repassei esse tipo para a minha interface, criei aqui uma estrutura de memória para armazenar os meus objetos baseada no meu tipo genérico. Então, eu consigo criar um array de tipo, né? Eu consigo, e esse array vai assumir o valor que eu passar quando eu declarar a minha pilha. E vou trabalhar com ele amplamente dentro da minha classe, né? Recebendo, retornando nos métodos, recebendo como parâmetros, tudo de forma genérica. Na implementação dessa classe, eu vou passar rapidamente aqui pelos métodos. Né? Eu crio ela, eu tenho um construtor, onde eu seto o tamanho máximo dela, zero o índice do próximo item, tem um destructo, um destroy, aonde eu limpo a minha pilha, a implementação do limpar, eu percorro ela enquanto ela não estiver vazia, eu vou desempilhando meus objetos, meus valores, minhas variáveis, né? Eu posso ter um texto, um número ou um objeto mais complexo. Tem um método empilhar, que enquanto ela não estiver cheia, ele vai empilhando, ele incrementa o índice e vai acrescentando esse valor no topo da pilha. Inclusive, se eu tentar empilhar algo e a minha pilha estiver cheia, ele dá um estouro de pilha, né? O famoso Stack Overflow. Tem um desempilhar, que retorna para mim o objeto decrementando o índice, né? Ou seja, aquele cara está sendo retirado. Se ela não tiver nada, né? Eu também dou um retorno aqui, uma exceção, pilha vazia. Uma verificação de se ela está vazia ou não, pelo índice. Verificação se ela está cheia, verificando se o índice é igual ao tamanho máximo. Um obter próximo item, onde eu retorno o item sem desempilhá-lo. E aqui eu tenho os get e o set do meu próximo item. A implementação bem simples. No nosso primeiro exemplo, a gente vai trabalhar aqui, eu separei por botões, né? A gente vai criar uma pilha de string e uma pilha de inteiros, né? Depois eu vou aqui para o exemplo da tstack. Aqui na pilha de string, eu criei minha variável lpilha, baseado na minha interface. Na minha interface, eu tipei ela como string. Então, a minha pilha, ela passa a aceitar valores strings nos seus métodos, né? Vou instanciar ela aqui passando um valor 255 para criar o tamanho dela e vou empilhar 3 strings, né? O Tobias, a Lolo e o Snoopy. Vamos trabalhar com o nome dos cachorrinhos aqui também. Se eu tentasse passar um valor aqui inteiro, um 10, né, conforme a gente viu, ele já vai me avisar. Ou seja, em todos os momentos que eu trabalho com aquele valor, mesmo que na sua implementação lá na classe esteja escrito de forma genérica, eu consigo ter acesso às validações que eu teria de compilação e até mesmo na hora que eu estou codificando em relação aos tipos. Vou voltar aqui. E agora a gente vai só checar o funcionamento dela, se ela está corretamente implementada. Eu estou empilhando três nomes, né? Tobias, Loli e Snoopy, e vou desempilhar. O primeiro a ser desempilhado deve ser o Snoopy, porque foi o último a entrar. Logo em seguida a Lola e por último o Tobias, que foi o primeiro a entrar. O meu exemplo de inteiro é basicamente a mesma coisa, porém trabalhando usando a mesma classe, trabalhando com o tipo inteiro. Né? Criei aqui até sendo ele menor, coloquei 10 itens, primeiro 10, depois o 20 e depois o 30. E fui desempilhando. Como o meu desempilhar ele retorna o tipo que eu criei a minha pilha, vocês podem ver que aqui eu não precisei fazer casting algum, porque ele retorna um string. Nesse exemplo aqui eu já tive que fazer um inst str para concatená-lo aqui dentro do meu show message. Vamos ver isso aqui em execução. String. Desempilhar, né? Primeiro eu vou tirar o Snoop, que foi o último a entrar, depois a Lola e por último o Tobias, que foi o primeiro. No meu exemplo de inteiro, a mesma coisa. Primeiro vou desempilhar o 30, depois o 20, depois o 10. Então, nossa implementação está funcionando perfeitamente. Né? A gente conseguiu criar uma estrutura baseada num tipo genérico com algumas funcionalidades mais avançadas. Inclusive, criar dentro dela uma estrutura de memória, né, meu array de tipo dinâmico, para armazenar o que eu precisar lá dentro. Eu tenho aqui no meu botão da tstack um exemplo da implementação utilizando a classe nativa do Delphi, que é a tstack. Eu fiz esse exemplo com string, mas poderia ser qualquer coisa. A diferença é que meu método para empilhar é o push e para desempilhar é o pop. Se eu acessar a implementação dele aqui, vocês podem ver como é semelhante. Receba a minha tipagem, aqui ele está trabalhando com T, né? Eu estou lá dentro de System Generics Collections.
recebo aqui meu T-Numerable, que também passa o tipo genérico, crio a minha estrutura de memória, baseada no meu tipo T, e a gente pode ver aqui, por exemplo, o pop, que ele retorna o T, né, retorna o tipo. Eu tenho aqui um toArray que retorna um array daquele tipo, né? Eu consigo, esse cara aqui ele é baseado no T-Numerable, e eu consigo retornar um array a partir dos valores que tiver dentro dele. E tem mais algumas outras implementações aqui. Mas já deu para a gente ver as semelhanças e como, baseado na sua necessidade, você consegue criar classes personalizadas suas genéricas, fora as opções que você vai ter nativamente no Delphi. Voltando aqui para o exemplo, eu tenho aqui o meu T-Stack, né? Que cria a minha pilha com 3 valores. É igualzinho o meu exemplo com string, porém usando a classe nativa. Vou executar ele aqui. Desempilhar o Snoopy, né? Que foi o último. A Lola e agora o Tobias, né? Então tá funcionando perfeitamente nossa implementação tal e qual na classe nativa. Deixa eu voltar aqui para o slide. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre constraints. Nós vamos criar agora um exemplo usando constraints do tipo genérico, que serve para limitar os valores que podem ser usados. Para aquele tipo, por exemplo, podemos querer limitar o uso de uma classe genérica para apenas um determinado tipo e aos seus descendentes. Nesse caso, podemos colocar os 2 pontos após o tipo e informar uma classe interface, a palavra class para limitar apenas a classe ou a palavra constructor para indicar que queremos usar o construtor do tipo. E podemos ter um ou mais valores separados por vírgula. Coloquei até um link aqui de um artigo diretamente lá do DocWiki, da Embarcadero, falando sobre os constraints. Nesse exemplo, eu criei aqui um novo arquivo chamado, tá aqui, é o fábrica, onde eu criei uma espécie de fábrica que vai criar para mim a troca, a mesma troca que a gente criou anteriormente. Porém, dentro dessa fábrica, eu tenho 2 regrinhas. Eu quero que os tipos que eu possa trabalhar aqui dentro, eles sejam apenas classes e que eu possa acessar o construtor deles. Isso daqui me ajuda, essa implementação me ajuda em que cenários? Como, por exemplo, quando eu quiser trabalhar com tipos genéricos numa classe e precisar ter acesso a uma propriedade, precisar ter acesso ao construtor, né, instanciá-los, como eu estou fazendo aqui nesse exemplo, eu criei a minha troca baseada no tipo genérico que eu recebi. O meu T-Troca, ele até aceita mais coisas, ele aceita tipo primitivo, aceita interface, mas essa fábrica, eu utilizei ela para encapsular a criação de troca, aonde eu faço essa limitação. E eu retorno uma implementação de iTroca baseada naquele tipo. E aqui eu estou instanciando os meus tipos. Se eu tirar a palavra constructor, aqui, por exemplo, ele já vai me avisar que eu não tenho acesso àquele construtor daquele tipo. Então eu tenho a necessidade de fazer essa implementação. E se eu remover o class, ele vai até funcionar bem aqui dentro. Porém, como eu tenho a minha regra que eu não quero receber interfaces, isso vai furar lá fora. Eu posso limitar apenas a classes aqui. A implementação é bem simples, né? Eu crio uma troca baseada no tipo, instancio os tipos chamando seus construtores e retorno esse objeto. Vamos ver isso aqui sendo executado. Acho que deu uma travadinha o Delphi aqui. Deixa eu finalizá-lo e abrir novamente. Ao vivo tem uns probleminhas, né? Beleza. Pronto. Tá aqui o nosso exemplo da nossa fábrica. E deixa eu abrir também o arquivo da fábrica. Tá aqui. E aqui está o nosso exemplo. No nosso exemplo da nossa fábrica, a gente criou a fábrica aqui, né, baseada num tipo, né, no T cachorro, obedecendo a especificação que eu criei lá dentro. Se eu mudar aqui para uma interface, ele não vai permitir, ele já vai me avisar. O Delphi vai me dizer que o parâmetro tipo não é de um tipo de classe que é aceito. Eu vou voltar aqui o T, ó, e ele já passa a funcionar.
ele vai retornar uma troca, e por essa troca ter sido criada com o meu tipo cachorro, eu tenho acesso aqui à minha propriedade de nome, né? Que é, apesar que é declarada na interface, a minha classe que implementa ela tem também. E vou setar aqui o nome dele, Tobias e Lola. Vou chamar o latir diretamente a partir dos valores e vou chamar aqui o meu trocando. Depois de chamar a troca, eu vou fazer eles latir novamente, que é para a gente ver como a ordem deles mudou. Ter fábrica. Tobias primeiro, depois a Lola. Fazendo a troca, primeiro a Lola, depois o Tobias. Então a nossa fábrica está funcionando e utilizando o constraint, eu consigo limitar algumas coisas. Um cenário em que isso aqui pode ser bem útil é quando você, por exemplo, está criando uma camada de acesso a dados e você tem que implementar o seu CRUD para todos os objetos. Implementação de CRUD é muito parecida. Você tem como criar uma camada genérica que faça aquela implementação. Por exemplo, digamos que dentro dessa sua camada genérica você quer um método de consulta por ID, que tem que estar presente em todas as entidades, porque todas as entidades vão ter ID. Então você pode criar uma classe nessa camada que limite a classes ou a um tipo específico, né? Eu posso limitar aqui a cachorro, por exemplo, teria que colocar só o uses aqui, mas eu posso limitar a esse tipo e aqui dentro eu vou ter acesso às propriedades daquele tipo. Eu vou poder manipulá-lo da forma como eu precisar. Deixa eu voltar aqui para o slide. Eu trouxe um exemplo aqui em C Sharp também para a gente fazer um pequeno paralelo e a gente ver como essa implementação é semelhante. O Generics não é algo exclusivo de uma tecnologia. Como eu mencionei no início da palestra, você pode trabalhar com ele com N tecnologias. Como exemplo, eu citei o C Sharp, o Java e o próprio Delphi. Eu trouxe um exemplo aqui de um projeto que está lá no meu GitHub, só para a gente ver a semelhança, né, e que o conceito é o mesmo. Eu tenho justamente como o exemplo que eu citei agora, né? Eu não vou me ater ao código C Sharp, vou me ater apenas ao nosso conceito e explicar esse pedaço. Eu tenho um repositório genérico baseado em um tipo, e aqui eu usei a palavra tmodel, por exemplo, que herda, aqui ainda não é o constraint, né? Eu estou herdando dessa interface aqui a repository e passando o tipo para ele. E aqui, seguindo a sintaxe do C Sharp, eu estou dizendo que, cara, eu quero que esse tipo, né, que o tmodel seja eu receba algo que seja uma entidade ou que herde dela. Eu posso chamar isso aqui criando repositórios para meus objetos que herdem de entidade. Dessa forma, o que eu consigo? Eu consigo acessar uma propriedade aqui no meu Find by ID, que foi o exemplo que eu estava citando, propriedade ID, que está presente no meu tipo base entidade. Então, todas as minhas classes que herdarem de entidade, eu consigo criar para ele um repositório genérico com várias funcionalidades. Criar, remover, obter todos, find by ID, obter todos aqui, é uma consulta dinâmica, né, e tal. E eu consigo fazer uma classe igualzinha a essa para trabalhar no Delphi, porque o importante aqui é o conceito, né, independente de tecnologia. Basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Aqui tem alguns dos meus contatos. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem também o QR Code e o link do formulário para fazer a avaliação da palestra. E vocês podem mandar perguntas aí agora que a gente pode trocar uma ideia. Eu acho que eu ainda tenho alguns minutos. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 12 minutinhos. E no mais, obrigado, pessoal.